Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Hum, não sei como estão aí nos lugares onde está cada um, como está a situação aqui no Japão. Agora os casos de Omicron têm aumentado muitíssimo e pronto, há um certo ambiente de medo, embora ao mesmo tempo os casos sejam muito menos graves e por isso estamos confiantes em que com a ajuda da vacina e de todas as investigações que se estão a fazer, se Deus quiser, aos poucos iremos convivendo melhor com este vírus, não é verdade? Espero que estejam todos bem e todos aqueles que tenham familiares em perigo, eh, contem também com a minha oração por todos vocês e, sobretudo, penso que são momentos em que, apesar de não nos conhecermos, acho que, sendo que há uma onda de solidariedade grande à volta do mundo, apesar de haver também muitas vezes a ausência dessa solidariedade, mas ao mesmo tempo há uma corrente de amor e de vida que é invisível muitas vezes, às vezes é também bastante visível, mas outras vezes é invisível, mas eu acredito na força do amor e acredito que as nossas orações uns pelos outros têm o seu efeito. Hum, então hoje queria continuar a conversar acerca do Evangelho de amanhã, neste tempo comum que estamos a viver, este tempo de todos os dias, mas que o Evangelho de amanhã, que do princípio do Evangelho de Lucas, e no capítulo 1, e depois também o capítulo 4, que é o início da missão de Jesus, da vida pública de Jesus. Eh, Acho que este início da vida pública de Jesus nos pode dar muitas dicas para a nossa vida pública, a vida que vivemos todos os dias, às vezes mais confinados, outras vezes mais em contacto com as pessoas, seja pessoalmente, seja através das redes sociais, da internet, do Zoom, etc., não é? Mas estamos sempre unidos e, como diz também a segunda leitura de hoje, somos todos um corpo, somos todos membros do mesmo corpo e estamos todos unidos, e quando um sofre, todos os outros também sofrem, e quando um se alegra, todos os outros também se alegram. Realmente esta a solidariedade é algo que forma parte de nós, da nossa essência como seres humanos, porque assim nos criou Deus, Ele próprio sendo um Deus comunitário, Pai, Filho e Espírito Santo, e por isso nós, embora muitas vezes não queiramos estar unidos, estamos, e estamos mesmo com aqueles com quem não nos damos tão bem, mas que, visto do ponto de vista de Deus, são todos necessários e são todos membros dos quais precisamos e não podemos prescindir de nenhum, sejam quais forem os seus defeitos, porque não há membros perfeitos. Nós só juntos é que podemos realmente trabalhar e crescer, não é? Hum, Isso era realmente a respeito da segunda leitura que vou colocar também na descrição do vídeo, mas o Evangelho de hoje foca então esse momento em que Jesus, depois de ter passado pelas tentações, depois do batismo, não é verdade? Do seu batismo no Rio do Jordão por São João Batista, este Evangelho diz que Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito. E é aqui que se inicia essa vida pública, porque Jesus praticamente durante 30 anos viveu em Nazaré, uma vida
aquela vida que se costuma chamar vida oculta, não é que ele estivesse escondido, mas nós não sabemos muitas coisas acerca dessa vida, por isso podemos imaginar que teve uma vida normalíssima, lá em Nazaré, com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus familiares, não é? E aqui Jesus é aquele momento em que sente uma chamada a dar um passo diferente na sua vida, não é? Como já vimos no momento do batismo, que Jesus sai de Nazaré e vai ao encontro de João Batista, e depois aí começa toda uma dinâmica de vida que acabam por ser aqueles 3 anos de vida pública de Jesus até ao momento da paixão. E então, aqui já se começa a dizer que ele começava a ensinar nas sinagogas e era elogiado por todos, por isso já começa a ser uma figura pública, não é? Mas antes de realmente iniciar essa vida pública, Jesus volta a Nazaré, onde, onde se tinha criado. Acho que isto é um ponto importante, porque muitas vezes nós temos de sair do ambiente onde estamos habituados a viver, não é? A tal zona de conforto, para nos podermos encontrar a nós próprios, para podermos descobrir qual é a chamada específica que cada um de nós tem para viver neste mundo. Para que é que eu vim a este mundo? O que é que Deus quer da minha vida? O que é que eu poderia fazer de especial neste mundo? Às vezes precisamos de sair para descobrirmos, para nos descobrirmos a nós próprios, para nos conhecermos melhor, também em contacto com os outros, não é? Porque em contacto com os outros que são diferentes de nós é que nós nos podemos conhecer melhor. Hum, mas eh, logo que Jesus descobriu então qual era o seu caminho, a primeira coisa que ele fez foi voltar a Nazaré e onde se tinha criado. Hum, esta expressão onde se tinha criado ajudava-me a pensar, não é? Claro, ele foi criado por Maria, por José, e foi lá em Nazaré onde ele recebeu a fé, onde ele recebeu os seus valores, onde aprendeu a amar Deus, onde aprendeu a amar os irmãos, um, as outras crianças, os outros vizinhos, não é? Aprendeu com Maria, aprendeu com José, aprendeu com os outros fiéis judeus que iam à sinagoga todos os sábados, uh, e foi lá que ele recebeu realmente o princípio, daí aí começou tudo, não é? E por isso às vezes nós também precisamos de voltar àquilo, não digo que seja ao lugar, mas à primeira experiência que está na base da nossa vida para recomeçarmos, não é? Para recomeçarmos por outro caminho, não quer dizer que o caminho até então tenha sido um caminho errado, de maneira nenhuma, é uma nova etapa que começa, mas Jesus faz questão de voltar a esse lugar onde se tinha criado, voltar às suas raízes, portanto, de modo nenhum nega as suas raízes, de modo nenhum nega a educação que recebeu, não é? É daí que ele parte para uma nova etapa, não é? Por isso este Evangelho também nos faz meditar e pensar: será que neste momento da minha vida eu estarei a precisar de começar de novo, sem de modo nenhum negar aquilo que foi a minha vida até agora? E independentemente da idade que tenha, independentemente de se estou num momento claramente diferente, por exemplo, como alguém que vai começar a trabalhar
um estudante que se forma na universidade e começa a trabalhar, ou alguém que decide partir para o estrangeiro para emigrar, sei lá, mudanças de vida radicais, como pode ser um casamento também, não é? Iniciar uma família. eh, Isso são claramente momentos de grandes começos, e pode ser que algum de vocês esteja nesse momento, mas também pode ser que não, que seja aquela vida diária que nós temos e que, mas pode ser que Deus me esteja neste momento a fazer uma chamada especial, a começar uma nova etapa. Mas para isso é preciso nós fazermos silêncio no nosso coração para escutar qual será essa chamada, porque cada momento da nossa vida tem uma chamada própria, não é? Nós temos uma chamada principal, não é? Que é a chamada fundamental da nossa vida, mas depois, à medida que vamos crescendo, vamos recebendo também chamadas próprias em cada etapa, em cada momento histórico que estamos a viver, como neste momento estamos a viver este momento da Covid, que sem dúvida é um momento histórico também, não é? Então, qual será a chamada que Deus me está a fazer neste momento, não é? Hum, Talvez seja importante voltar àquilo que me marcou, principalmente quando compreendi que Deus me tinha escolhido, não é? E não falo só de pessoas consagradas como eu, mas todos nós, somos escolhidos por Deus, fomos escolhidos por Deus e devemos sempre acreditar nisso, não é? Qual é a chamada que Deus me está a fazer neste momento? Eh, Será que com a idade que tenho também posso começar uma nova etapa? Claro que sim, nós estamos sempre a começar de novo, estamos sempre, a nossa vida é sempre em caminho, não é verdade? Hum, Jesus fez assim, não é? E o que é que ele fez? Seguindo o seu costume, não fez nada diferente do que costumava fazer. Voltou a Nazaré e não começou a dizer a toda a gente: Eu sou o Messias, olhem, vocês sabem que eu descobri que Deus me chamou para isto, para aquilo. Não. Ele voltou, abraçou os seus familiares, os vizinhos, as crianças, aquilo devia ser uma alegria, não é? Porque Jesus tinha voltado, como qualquer outro, quando volta à sua terra, e depois, como sempre, quando chegou o sábado, entrou na sinagoga. Vocês sabem que os judeus tinham só um templo, que era em Jerusalém, portanto, só podiam frequentar frequentemente o templo quem morava em Jerusalém, não é? Os outros iam talvez uma vez por ano, se podiam, não é? Sobretudo na Páscoa. E depois tinham as sinagogas, que eram lugares de culto, mas onde não havia sacerdotes, não é? Eram os próprios leigos, alguns mais preparados do que outros, que liam as escrituras, o que nós chamamos o Antigo Testamento, não é? Que era a chamada lei, a lei e os profetas, não é? E comentavam também, alguns tinham mais estudos, alguns sabiam mais falar sobre a palavra de Deus, e cantavam e rezavam, e era a sua maneira de viver e alimentar a sua fé, estando longe do templo, não é? Foi isso mesmo que fez Jesus, e naquele dia, sendo um sábado normal, Jesus levantou-se para fazer a leitura, não é? Também me faz pensar quantas vezes Jesus teria ouvido outros fazerem a leitura, não é? E quantas vezes teria ouvido comentários e quantas vezes teria pensado no seu coração, meditado no seu coração, tal como Maria lhe teria ensinado, não é? E nesse dia ele próprio se levantou. Não seria talvez a primeira vez, não é? Seria porque ele já era um adulto, portanto, provavelmente já o tinha feito mais vezes, mas esse dia foi um dia especial, por isso é que está escrito aqui, não é? Porquê? Porque quando ele leu, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e Jesus escolheu uma passagem concreta
que é, que se pode ler também no livro de Isaías, no capítulo 61. É esta passagem que aparece no Evangelho segundo São Lucas, não é? E ele lê esta passagem que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor." Foi esta passagem que Jesus leu. E quando ele acabou de ler, entregou o livro e todos estavam a olhar para ele, tinham os olhos fixos nele, diz a leitura. E então Jesus disse: "Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir." Foi um momento em que Jesus publicamente lhes disse, digamos, em poucas palavras, resumiu qual era a chamada que ele tinha sentido e qual era o programa da sua vida a partir dessa hora, o que é que ele ia fazer a partir de então, não é? Eh, Ele sentia que o Espírito de Deus estava sobre ele, porque o tinha escolhido. Para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar a boa nova, o Evangelho. Qual é a boa nova? É hum, a boa notícia de que Deus ama a todos, mas tem especial predileção por aqueles que se encontram em situações de maiores dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas eh, físicas, sejam elas de qualquer natureza, não é? Aqueles que se encontram em maiores dificuldades, são esses pobres de que fala a Bíblia. eh, São eles os principais destinatários da boa nova que Jesus vem anunciar, porque são eles que estão mais necessitados dessa boa nova. Sobretudo neste tempo, no tempo de Jesus, essas pessoas que estavam, sei lá, doentes ou que tinham profissões menos dignas, que eram mais pobres, eram considerados pessoas que estavam longe de Deus, porque na mentalidade daquele tempo, eh, os ricos eram ricos porque tinham feito a vontade de Deus e Deus os tinha recompensado. Portanto, os pobres, de certo modo, estavam castigados por Deus, não é? E os doentes também, tudo isso, a miséria, a pobreza, era vista como um castigo de Deus e, portanto, era a responsabilidade da própria pessoa. Então, Jesus vem anunciar uma boa nova a essas pessoas. Não é verdade, vocês não estão amaldiçoados por Deus. Vocês são os preferidos de Deus, são os prediletos. É isso que Jesus não só diz, mas faz, não é? Porque logo a seguir a este Evangelho, vemos como Jesus começa a aproximar-se das mulheres, das crianças, dos publicanos, das prostitutas, eh, dos leprosos, todos aqueles que eram considerados amaldiçoados por Deus e que estavam longe, longe dele, não é? Então o que é que faz Jesus? Ele aproxima-se e abraça, eh, fala e demonstra o amor de Deus, não é? Eh, e, como diz também, ele enviou-me a proclamar a redenção aos cativos, ou a libertação aos presos, como se poderia dizer noutra tradução, não é? Eh, Talvez nós não estejamos presos numa prisão por termos cometido um crime, mas muitas vezes encontramos-nos presos e escravos de tantas situações, não é? Às vezes escravos do olhar dos outros sobre nós,
dos preconceitos, dos nossos próprios preconceitos, escravos do nosso próprio egoísmo, escravos do nosso espírito vitimista, tantas coisas que nos tiram a liberdade, que nos tiram a naturalidade, sermos nós próprios, não é? E essa é a missão que Deus confiou a Jesus, libertar-nos das nossas, das correntes que nos amarram, que nos tiram a liberdade, não é? Essa é a missão que Jesus eh, compreendeu que Deus lhe estava a confiar e por isso intencionalmente lê esta passagem do livro de Isaías. E também diz, ele enviou-me a proclamar, a dar a vista aos cegos. Também esta cegueira de que fala esta passagem não é só a cegueira física, não é? É a cegueira do coração, a cegueira que nos impede muitas vezes ver os outros com olhos limpos, sem preconceitos, ver-nos a nós próprios também, com humildade, aceitando as nossas fragilidades, mas também agradecendo por tudo aquilo que somos, graças a Deus que nos criou e a todos aqueles que nos criaram, como Jesus foi criado em Nazaré. Portanto, esta é a missão de Jesus, é a missão de Jesus que ele resume nesta passagem da Escritura de, do livro de Isaías. E finalmente diz restituir a liberdade aos oprimidos, que vem ser também uma expressão parecida com proclamar a redenção aos cativos, não é verdade? E proclamar o ano da graça do Senhor, proclamar um ano em que o Senhor vai derramar a sua graça sobre todos nós, todos vós, não é? Porque mais do que nunca, tal como acontecia naquele tempo, muitas pessoas se sentiam desgraçadas, sem graça, não é verdade? Desgraçadas porque lhes faltava a dignidade, porque não eram respeitados na sua dignidade e eles próprios não se respeitavam. E quantos de nós, ainda hoje em dia, temos a mesma forma de olhar para nós próprios, sem nos valorizarmos, sem nos respeitarmos, sem agradecermos tudo aquilo que Deus nos deu, hum, diretamente e indiretamente através de tanta gente. Ah, Estamos a iniciar um novo ano. Não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos se vamos poder voltar a viajar, se vamos poder voltar à nossa terra natal, mas sabemos que vai ser um ano da graça do Senhor, um ano em que o Senhor vai derramar a sua graça sobre nós. Hum, É só nós termos os olhos abertos, os braços abertos, as mãos abertas para receber, não é? E para que nós possamos ver com esses olhos da fé, precisamos que Jesus nos toque, não é? Como tocou aqueles cegos naquele tempo e abriu, e eles começaram a ver pessoas, começaram a ver o mundo colorido, não é verdade? O mundo muda de cor quando Jesus nos toca. Um, por isso, aconteça o que acontecer neste ano, que nós não podemos prever e acho que já estamos a aprender bastante com isso, mas eu acho que Deus nos vai surpreender uma vez mais, tal como no ano passado e no ano anterior, foram anos tão diferentes daqueles a que estávamos habituados, mas Deus surpreendeu-nos, oferecendo-nos encontros com pessoas maravilhosas, ensinou-nos tantas coisas, aprendemos tantas coisas. Também este ano podemos
ter a certeza de que esta palavra de Jesus também se cumpre este ano. Esta palavra de Deus se cumpre este ano, porque Jesus está vivo, está entre nós e Ele hum, virá anunciar, está aqui já para anunciar a boa nova a todos nós e para nos libertar das nossas cadeias, das nossas hum, correntes que nos amarram, para nos dar eh, uma nova vista, uma nova forma de ver o mundo, os outros. Por isso, podemos iniciar este ano com muita esperança, com muita alegria no coração, porque sabemos que as promessas de Deus se cumprem. Não da maneira como nós imaginamos. Deixemos-nos surpreender por Deus, como diz tantas vezes o Papa Francisco. Deixemos-nos surpreender por Ele, porque as suas promessas se cumprem. Então, uma boa semana a todos e tenham cuidado.